Olá, bem-vindos a mais um vídeo tutorial da linguagem de programação Ruby. Meu nome é Sérgio Toledo. Nessa nova aula a gente vai começar a brincar que nem gente grande, vamos fazer algo bem bacana. Na aula passada a gente abordou o tema sobre a programação orientada a objetos e sobre classes e métodos. Nessa aula a gente vai pôr em prática e vai começar a brincar, mexer, entender um pouco mais o que é uma classe e o que é um método. Neste programinha que a gente vai fazer novamente um jogo. Não vai ser um jogo tão dinâmico, tão legal assim. Na verdade, eu acho bem legal, mas ele não vai ser muito interativo, hum, mas assim, vai ser um jogo de RPG, de Role Player Game, para quem gosta do tópico aí, é bem bacana. E a gente vai criar um personagem e vamos criar dinamicamente diversos inimigos aí e o personagem vai lutar até a morte com esses inimigos aí, vamos ver quantos inimigos ele consegue matar antes de morrer. Mas, fatalmente ele vai morrer no final do jogo. Vai ser uma luta aí de sobrevivência. Claro que a gente poderia, e quem sabe até a gente faça algumas incrementações numa segunda aula complementar a essa, não sei ainda, e a gente pode adicionar algumas outras graças aí bem bacana, como armas diferentes, a possibilidade do, do herói se recuperar, tomando algumas poções aí, encher o sanguinho dele, e aí talvez até alguma interatividade no sentido de a gente poder escolher o que fazer. Mas aí vai tornar o jogo um pouco complexo e a ideia é mais brincar mesmo e aprender o que são classes e o que são métodos. Então vamos lá, vamos começar criando nosso arquivinho, nosso querido Sublime Text. O jogo vai se chamar rpggame.rb. Legal, salvando. Primeira coisa que eu quero fazer neste jogo aqui é criar uma classe para... Vamos criar primeiro a classe do monstro, que ele é um pouquinho mais simples. Então vamos lá. Para a gente definir uma classe, a gente usa a palavra reservada class, de classe, e o nome da classe em caixa alta, né? Capitalized. Aqui a primeira letra em maiúsculo. Então vai ser monstro. Monstro. Vou fazer em português mesmo, fica um pouquinho mais tranquilo do que monster. Então vamos lá. A nossa classe é uma classe chamada monstro e a definição da classe é essa. Basicamente é isso. Sempre que a gente criar um objeto a partir desta classe, eu quero que ele automaticamente já crie algumas configurações para a gente. Então, quando eu for criar meu monstro lá, vamos fazer só uma explicação aqui. Eu dou um monstro vai ser igual a monster. Opa, não, eu criei monstro mesmo. Monstro ponto new. É assim que eu crio um monstro. Então o que vai acontecer? Dentro dessa classe, dentro dessa variável, vai ser criado um objeto do tipo monstro, seguindo os padrões dessa classe. Tudo que essa classe tiver, esse meu objeto monstro vai ter também. Então se essa classe, por exemplo, tem um método atacar, meu monstro também vai ter um método atacar. Se minha classe tiver uma propriedade chamada energia, esse monstro aqui, esse objeto, vai ter também essa mesma particularidade, esse mesmo atributo. Tá legal? E a gente pode instanciar, isso aqui que eu estou fazendo, eu estou instanciando um objeto da classe monstro. É dessa forma que a gente instancia, que a gente cria objetos no Ruby. Tá? Então, isso aqui só foi para a gente entender como a gente vai instanciar. Mas o que eu quero? Eu quero que toda vez que eu instanciar um objeto da classe monstro, esse meu monstrinho aqui ele já venha com alguns atributos pré-definidos. Quando eu quero que isso aconteça, eu inicialmente aqui dentro da classe, tudo que for pertinente à classe vai estar dentro dela, eu quero criar aqui uma função chamada initialize. Essa função ela vai ser chamada toda vez que a gente instanciar desta forma aqui. E aí, aqui dentro eu vou colocar todos os atributos que eu preciso. Por exemplo, eu quero que o meu monstro não, monstro mesmo. Eu quero que o meu monstro tenha algumas características, por exemplo, eu quero saber a energia dele,
né, o sanguinho, como dizem aí. Quero saber energia, quanto ele vai ter de energia, quantas porradas ele vai aguentar. Quero saber o ataque dele, qual vai ser a força, a porrada dele. E quero também saber o status dele, se ele está vivo ou não. Porque eu sempre vou verificar se o monstro está vivo para eu poder bater nele de novo. Ou até para ele atacar também. Se ele não estiver vivo, ele não merece apanhar mais, ele já morreu. E ele também não vai atacar mais ninguém. Então, dentro da classe monstro, antes de a gente criar nossa inicialização, vamos dizer para a nossa classe todos os atributos que esta classe vai ter. Todas as qualidades, características, podemos dizer assim, né? O nome correto mesmo são atributos. Mas todas as características, vamos supor, se eu fosse criar um objeto da classe pessoa, ela poderia ter um atributo chamado nome, um atributo chamado altura, cor dos olhos e por aí vai. Para eu criar um atributo, eu preciso dizer para o Ruby que tipo de atributo que vai ser esse? Ele vai ser um atributo só de leitura? Ele vai ser um atributo só de escrita? Ou ele vai ser um atributo de leitura e escrita? Ou seja, eu vou poder ler esse atributo, né, saber qual que é o valor dele, eu vou poder gravar nele também uma informação, alterar a informação dele, e o que a gente quer aqui são atributos de escrita e leitura. Eu quero saber qual a energia do monstro, então eu quero ler essa energia, e depois que ele tomar uma cacetada, eu quero tirar um pouco dessa energia dele. Então eu vou reescrever essa energia, falar a energia dele não é mais 10, agora é 5, porque ele tomou uma porrada que tirou 5. Tá legal? Então, para isso, eu vou criar um attribute, attr, assessor. Desta forma aqui, todos os atributos, por exemplo, energia que eu criar aqui, eu vou poder ler e escrever neste atributo. É uma variável, tá? É um atributo, mas é uma variável. Estou chamando de atributo porque ela está atrelada ao nosso monstrinho. Se eu quisesse só ler essa variável, vamos supor que é uma variável que eu não quero que ela seja alterada, eu criaria um attr reader. Reader para ler. Eu só queria ler, então dá um reader, de read, né? Assim, de reader. Se eu quisesse só escrever, eu daria um writer. Mas como eu quero fazer as duas coisas, eu vou criar um attr acesso, tá bom? Então, ele vai ter uma energia, ele vai ter uma força de ataque. Eu quero saber se ele está vivo ou não. Por enquanto, acho que só essas já resolve para a gente. Então, desta forma aqui eu estou dizendo, a classe monstro possui esses atributos. Quando eu inicializar este monstro, criando dessa forma, eu já quero dar alguns valores pré-definidos para ele. Então, primeiro eu vou fazer o seguinte, eu vou dar um self, e o self muitas vezes pode parecer um pouco confuso à primeira vista, mas sempre que eu estou falando self quer dizer ele próprio, né? Uma tradução do inglês aqui. Eu estou me referindo à própria classe monstro. Então, mesma coisa que eu estivesse escrevendo aqui, monstro.energia. Tá legal? Então, a gente usa aqui o self. Sempre quando eu estou dando um self dentro dessa classe, eu estou me referindo à própria classe. Por quê? Porque, por exemplo, eu poderia ter aqui dentro, trabalhar com um outro valor, uma outra variável também chamada energia, mas que não estaria se referindo à energia do monstro. Seria uma outra variável chamada energia da arma dele, por exemplo, sei lá. Tá legal? Então eu tenho que colocar self aqui. Então eu quero que self.energia vai ser igual... vamos jogar randômico aí, os monstros vão ter energias aleatórias. Então vou dar o random.range, nosso velho conhecido gerador de números aleatórios, ponto 10. Então, automaticamente o monstro ele pode ter energia de 0 a 9. 0 não é um número que eu queira. Então, eu vou dar 6 para ele aqui. Tá bom, acho que de energia, né? Ou seja, ele vai ter no mínimo 6, né? Sorteou 0 aqui, somou 6, tem 6. No máximo, sorteou 9, o número máximo aqui, né? De 0 a 9, né? Se sorteou 9, mais 6, 15. Então, nosso monstro ele pode ser fraquinho, ter 6, ou ele pode ter 15. Vamos criar mais um aqui, ó. Self. Eu vou criar aqui o vivo dele é igual a true, né? O monstro ele começa vivo. Então, o status vivo dele vai ser verdade, ele já começa vivo, e não tem sentido o monstro começar morto. E o que mais? Bom, eu acho que por enquanto é só essas duas. O ataque, eu poderia até definir um ataque fixo para ele aqui, deixa eu pensar.
Mas se eu definisse um ataque fixo, mesmo que ele fosse randômico, o monstro ia ter este valor de ataque. Vamos supor que o ataque dele jogou aqui os dados e o ataque caiu 10. Esse monstro sempre ia atacar com uma pancada de 10. Eu quero que essa pancada, da mesma forma que os jogos de RPG são, essa porrada varia de força, tá? Então eu não vou jogar aquela aqui dentro, porque a partir do momento que eu jogar aquela aqui dentro, esse valor vai ficar fixo. Então eu quero que cada vez que ele for atacar o nosso herói, esse valor seja randomicamente sorteado, e aí sim ele ataca com aquele valor. Então não tem necessidade. Até poderia colocar um self.ataque igual a 0, para inicializar como 0, mas não tem sentido aí. Bom, bacana, o nosso monstro já está inicializado. A gente até consegue brincar um pouquinho aqui com ele. Se eu der um... deixa eu ver como é que chama mesmo. Dou um monstro.inspect. Eu vou imprimir isso aqui. Putz, lembra que sempre é bacaninha a gente fazer de pouquinho em pouquinho, então vamos executar aí. Ó. Deixa eu ver se meu arquivo está aqui, tem o RPG, então se eu der um Ruby RPG, se eu não fiz nada errado, legal, executou. Ele imprimiu aqui para a gente o nosso objeto, que foi feito, esse nosso objeto, que foi feito baseado na nossa classe. Entendeu? Então isso aqui seria como se fosse uma fábrica de objetos. Através dessa fabriquinha eu crio quantos monstros eu quiser. Tá bom? E esse monstro que foi criado aqui, ele está aqui. Ele tem um hash aqui que diz qual que é o registro dele lá na memória do computador, não nos interessa isso aqui, mas se eu criar outro objeto ele vai ter um outro valor aqui porque não é a mesma variável monstro, não é o mesmo objeto monstro, tá? A parte que nos interessa é essa aqui, ele criou um objeto, ele criou um monstrinho pra gente, né? Com uma energia de 7 e ele tá vivo, bacana? Tanto que se eu executar esse rapaz de novo, ele criou um outro, com um outro endereço de memória, né? Um outro objeto, não é o mesmo daquele, aquele foi sobrescrito, né? A gente apagou aquele porque eu criei com o mesmo nome, só que esse agora tem 12 de energia. Então legal, funcionou, nenhuma mensagem de erro, estamos legal aí, estamos progredindo. Esse monstro, eu quero que ele tenha algumas habilidades, ele possa executar algumas tarefas, ele faça algumas ações. Nós vamos fazer isso através de funções. Ele vai ter uma função que executa um bloquinho de código, como a gente já viu. Só que eu não vou chamar de função, o correto aqui é chamar de método. Então vamos criar alguns métodos para que o monstro possa interagir com o nosso programa, ele faça algumas coisas, né? Então, uma das coisas, eu vou fazer uma função chamada bater. Essa função bater, ela vai receber um parâmetro, que vai ser o infeliz que vai receber essa pancada. Eu vou chamar de alvo. Ele vai bater em quem? Então sempre que ele bater, ele vai bater em cima desse outro objeto. Esse alvo aqui vai ser um outro objeto que vai entrar aqui. Com certeza vai ser a gente que vai apanhar desse monstro aqui. Tá legal? Então, essa classe monstro, ou esse objeto monstro, ele tem alguns atributos, e ele tem alguns métodos, ele consegue fazer algumas coisas. Esse aqui é executado automaticamente, eu não preciso, não devo chamá-lo. Esse aqui eu vou chamar ele sim, a gente vai ver como. Primeira coisa, para poder bater em alguém, eu quero saber se esse alguém está vivo, não vamos bater em cachorro morto. Então, antes de bater, eu vou verificar. If target, não, target não, eu estou pensando em inglês, alvo. Se alvo, ponto... antes de fazer isso, só para a gente ficar mais fácil de entender, nosso herói também vai ter uma função, que o monstro também vai ter, chamado está vivo. Esta função, isso aqui é particularidade do Ruby, tá? Quando a gente cria uma função que ela vai me retornar sim ou não, digamos assim, né? Na verdade ela retorna true ou false, retorna verdadeiro ou falso. Sempre que a gente cria uma função que ela simplesmente retorna verdadeiro ou falso, a gente coloca uma interrogação. Isso fica mais fácil de entender, porque eu vou chamar o que aqui? Ó? Eu vou chamar alvo.está vivo. Então é fácil de entender, né? Eu estou perguntando se o alvo está vivo, e essa resposta vai ser sempre sim ou não. Se for vivo, se ele está vivo, né? Se isso aqui me retornou vivo, eu faço algumas coisas aqui, se não, eu faço outras. Antes de definir aqui, vamos criar o está vivo do monstro, porque o monstro vai ter um método está vivo,
para saber se esse monstro em específico está vivo, e o nosso herói também vai ter. Tá? Aqui eu vou chamar o do herói. Vamos aos poucos, aí se vocês embananarem um pouquinho os pensamentos, não se incomodem, a gente vai devagarzinho, não esquenta a cabeça, a gente vai devagarzinho e vocês vão entender aí tranquilamente. Então, meu monstro agora vai ter um novo método. Esse método ele só vai responder para quem perguntar se ele está vivo ou não. E eu vou fazer isto como? Eu verifico aqui, ó. Ele vai ser verdade se o self, ou seja, ele mesmo, o próprio objeto, ponto energia. Então, o monstro está vivo que se a energia dele for maior que zero. Se for zero ou menos que zero, o monstro está morto. Tá? Então é bem fácil aqui. Está vivo? Sim, verdade. Se, não, né? If o monstro está, pergunta, está vivo? Sim, ele está vivo, verdade. Se a energia do monstro, self, né? Estou me referindo ao próprio objeto, for maior que zero. E a mesma lógica, esse mesmo código vai ser duplicado lá no nosso herói. Então, agora sim, voltando para cá, depois que a gente entendeu como é que se pergunta e como é que se responde se o alvo, o objeto, né, o monstro ou o herói estão vivos, vai ser dessa forma aqui. Eu vou chamar este método, mas lá do herói. A gente não criou o herói ainda, mas ele vai ter esse método. O alvo vai ser o herói. A não ser que os monstros se batessem entre si, aí eu chamaria este método específico aqui, mas vai ser um outro desse lá do herói. Se o alvo está vivo, então vamos começar a pancadaria. Primeira coisa, eu quero saber a força que eu vou bater nele. Lembra que eu falei que eu não ia inicializar aqui, eu ia inicializar aqui embaixo. Então, para facilitar a nossa vida, eu adoro um Ctrl+C e um Ctrl+V. Self.ataque. Então agora vamos definir o ataque desta cacetada em específico. Ele vai ser, vamos ver aqui, ele vai ser, eu não vou dar esse maisinho aqui, vai ser 5 aqui. Porque ele pode errar a porrada, ou seja, se ele sorteou 0 aqui, não houve dano algum. No máximo, esse monstro pode bater até 4, né? Dessa forma aqui, vamos sortear de 0 a 4. Então, pode ser que ele erre a cacetada, deu 0, mas ele pode até tirar 4 do sanguinho do nosso herói. Legal. Depois que eu bati nele, eu quero exibir uma mensagem, né? Porque isso aqui vai estar por baixo dos panos, a gente não vai enxergar quanto foi esse ataque. Eu quero saber quanto ele me tirou. Então, eu vou dar um puts. Vou colocar em aspas duplas. Por quê? Porque eu vou interpolar a informação aqui. Eu vou imprimir a string e junto com a string também eu vou imprimir uma variável. Então vamos lá. Quero colocar aqui o dano do monstro foi. Aí eu coloco aqui nossos caracteres mágicos e aqui dentro eu posso inserir tranquilamente meu self.attack. Né? Então eu defini qual era o ataque do monstro nesta rodada e estou exibindo aqui. Depois que eu defini, eu estou exibindo. E depois que eu estou exibindo, eu vou pegar nosso alvo, ponto energia, porque ele também vai ter uma energia, e vou subtrair. Ela vai ser menor ou igual do que self.attack. Então, se o alvo estava vivo, eu joguei os dados para saber qual que ia ser a força que eu ia bater nele, exibir qual foi essa força e subtrair essa força da energia lá do meu alvo. O alvo que entrar aqui e eu executar esse bater nesse alvo vai passar por esse decremento de energia aqui. Essa forma que se escrever seria a mesma coisa que eu escrevesse assim. Alvo.energia é igual ao alvo.energia menos self-attack, né? Só para lembrar do que é esse menos igual aqui. Ou seja, ele é igual a ele mesmo menos a porrada que ele tomou. Se o alvo não está vivo, então vou colocar um else aqui. Se o alvo não está vivo, eu vou colocar aqui. Deixa eu ver aqui. Então o alvo está vivo, o dano do monstro foi. Se não, eu vou colocar aqui. Putz, você está morto. E aqui eu vou fazer o seguinte.
Eu vou repetir aqui a mesma coisa e já vou dizer por quê. If is alive. Deixa eu ver aqui, ó. Só lembrar minha lógica aqui para eu não me perder aqui. Então, eu verifico se o alvo está vivo. Se ele estiver vivo, eu bato. Se ele não estiver vivo, se o alvo não estiver vivo, eu estou imprimindo que o alvo está morto. Como o alvo sempre vai ser a gente, vai ser o herói, ele entrou aqui, tentou bater. Se o rapaz estiver morto, a gente já exibe aqui. Eu acho que isso aqui não precisa. Não sei porque eu imaginei que isso aqui pudesse ter, mas deixa ele aí escondidinho. Quem sabe eu estou comendo uma bolinha aqui, depois vou lembrar por que deveria ter isso. Eu acho que o nosso monstro está pronto, o nosso monstrengo. Tudo que ele precisa está aqui para ser feliz. Certo? A gente até consegue testar isso aqui já. Vamos ver se a gente consegue testar. Eu vou criar dois monstros, o monstro 1 e o monstro 2. Então, dessa forma que eu estou criando ou instanciando dois monstros diferentes. Eles vão ter valores diferentes. Eu vou imprimir o monstro 1 e vou imprimir o monstro 2 desta forma aqui. Monstro 1 e monstro 2. A gente consegue enxergar. Depois que eu fizer isso, o monstro 1 vai dar uma cacetada no monstro 2. Vamos ver se vai funcionar. Monstro 1, ponto. Tanto para chamar um atributo como para chamar um método, eu uso a conotação de ponto. Nome do objeto, ponto, o que eu quero, nesse caso, é bater. O monstro 1 irá bater no monstro 2. Depois que eu fiz isso, eu quero saber como é que ficou a cara do monstro 2. Então eu vou inspecionar. Ops, o 2 é aqui e o 2 também é aqui. Senão vai dar erro. Eu não quero passar vergonha. Vamos ver se está certo. E vamos executar aqui. Legal, eu exibi o monstro 1. O monstro 1 era mais fraquinho e o monstro 2 tinha mais energia. O dano do monstro, dano do monstro, né, foi 1. Depois, sempre que ele bate, lembra, né? Ele exibe aqui quanto foi o dano dele. E agora eu printei novamente o monstro 2, que desta vez está com menos umzinho de sangue. Ou seja, está funcionando a nossa brincadeira até agora. Aqui, o monstro 1 tem 12, o monstro 2 tem 9, o dano do monstro foi 4, 9 menos o 4, o outro monstro, segundo, ficou com 5. Está funcionando, legal, muito bom. O monstro está criado, vamos para a parte bonita da história e vamos criar uma outra classe chamada Herói. Legal? Opa. Vamos criar nossa classe chamada Herói, muito parecida com o nosso monstro, muito parecida em vários aspectos. Tá? Ele vai ter esses mesmos atributos e ele vai ter um atributo a mais que vai se chamar número de mortos. Que a gente vai fazer o quê? A gente vai computar quantos monstros o herói conseguiu matar, e vai ser gravado esse valor na variável número de mortos, antes dele mesmo morrer. Tá? Então, vamos ter esse atributo a mais aqui. Eu vou copiar aqui para facilitar a nossa vida. Eu também vou inicializar ele automaticamente, com uma diferença. O número de mortos vai começar com 0, porque no começo ele não matou ninguém. A energia dele não vai ser randômica. Normalmente nos jogos a gente começa com uma energia fixa, né? O jogador sim, os monstros vão parecer monstros aí de forças diferentes, tá? Então, número de mortos, energia 30 e está vivo. Então, legal. Ao inicializar um herói, a gente já vai ter esses valores aqui pré-fixados para a gente. Agora vamos aqui já chupinhar essas duas aqui. Bater, está vivo é exatamente a mesma coisa. Vocês estão vendo aqui que eu estou duplicando código. A mesma função que está aqui, a mesma função que está aqui. No mundo bonito e real, a gente não iria fazer isso. A gente ia criar uma classe pai dessas duas classes, ia colocar tudo que fosse comum aos dois dentro dessa classe pai, e na hora que a gente criasse essas classes herói e monstro, elas iriam herdar tudo que tem na classe pai.
mas aí a gente vai complicar um pouco a brincadeira inicial. Eu não quero brincar com herança ainda, porque primeira vez que a gente está vendo classes, isso vai confundir. Mas só pela explicação que eu dei, eu já vi que vocês conseguiram aí, imagino e acredito que vocês já conseguiram entender como funciona aí. A gente pode criar classes que são baseadas, ou seja, elas herdam os métodos, os atributos da classe pai. Entendeu? Então eu conseguiria fazer isso de uma forma muito fácil e tranquila. Mas vamos duplicar aqui, vamos pecar duplicando o código, não tem problema, porque a gente vamos em passos, baby steps, aí, como diriam, né? Passos de bebê, vamos em baby steps. Então legal, vamos ver qual que é a diferença agora. Esta classe está viva, é exatamente igual, do jeito que a gente verifica se o monstro está vivo ou a pessoa está viva. Agora a nossa classe bater, ela vai ter algumas diferenças. Inicialmente aqui é a mesma coisa, eu verifico se ele está vivo. Depois aqui eu vou dar uma randomizada. A única diferença, vamos dar um boi para o nosso herói, ele no mínimo vai tirar 3. Então sorteou 0, ele tira 3, sorteou 4, ele tira 7, né? Então pelo menos uma pancadinha o nosso herói tira. Se a gente acrescentasse informações como arma, que até a gente pode ser que faça essa brincadeira depois, a gente somaria o poder da arma aqui para a cacetada ser completa. Não arrasta os números sem querer. Bom, do mesmo jeito que a gente fez aqui, até aqui. Só que aqui vai ser o dano do monstro. Aqui, deixa eu ver. Vou colocar aqui, ó. Você acertou o monstro. Seu dano. Seu dano do monstro, não. Seu dano foi, aí ele exibe pra gente o dano. Tira energia de quem? Do alvo. O alvo é o objeto que entrar aqui, pode ser qualquer um dos monstros. Entrou aqui, apanhou, filho. Não sei que você já estiver morto. Se o monstro já estava morto, a gente exibe aqui o monstro. O monstro está morto. E... Agora vamos fazer uma verificação aqui. Eu acho que eu vou precisar dessa verificação. Por quê? Se eu bati no herói, ou o monstro bateu no herói e ele estava morto, acho que eu vou ter que fazer essa verificação e provavelmente eu vou ter que fazer essa verificação aqui também. Depois eu vou entender a gente vai entender por quê. A menos que o alvo.isAlive, ou seja, ao menos que ele esteja vivo, eu vou imprimir o monstro está morto. Muito difícil para escrever aqui. O monstro está morto. Vou pular umas 2 linhas aqui da forma que a gente já aprendeu, só que para isso a aspa precisa ser dupla, senão ele não tenta reconhecer o que está acontecendo aqui dentro. Pronto, pode ver que mudou de cor. Quando estava com aspa simples, ele imprime do jeito que está, ele não tenta entender nenhum caractere, nenhuma variável, ele não faz nada, ele vai direto lá. Então por isso tem que ser aspas dupla, tá? Então, se o monstro já estiver morto, eu não bato nele, o monstro está morto, e aqui eu dou um self, ops, não era aqui não, dou um self, ponto número de mortos, eu aumento mais 1, é mais igual a 1. Eu acho que tem algum erro aqui, algum boi na linha no meu código, não sei por quê, mas se estiver vivo, se não, acho que eu podia resumir isso aqui assim, né? Se o alvo está vivo, faço isso. Se ele não está vivo, o monstro está morto e aqui acabou a graça. Aqui também acho que eu não preciso. Acho que eu estava fazendo coisa errada, mas é normal, né? Vamos lá. Perfeito. Eu acho que o herói está bonito e feito e não tem mais nada para ser feito no herói também. Vou fazer um testezinho simples. Agora eu não vou criar mais um monstro dessa forma aqui. Vamos fazer o seguinte. Vamos criar primeiro um herói. Então vou chamar aqui de Odin. Ele vai ser um novo herói com todas as características do herói.
E aqui sim, eu vou criar um monstro, vamos dar um nome para esse monstro. Ele vai ser o Fishman. O Fishman vai ser um novo monstro. Depois que eu fiz isso, eu dou um puts no Odin, dou um puts no monstro, faço o Odin cacetar o monstro, que se chama Fishman, e dou uma inspecionada no bendito. Então, se tudo estiver funcionando como deveria aqui, ou pelo menos a parte que a gente vai utilizar aqui, eu criei o Odin, criei o monstro, exibi o Odin, vamos exibir o monstro também, né? Ah não, já exibi o monstro. Exibi o Odin, exibi o monstro, e aí faço o Odin bater no monstro, no Fishman, e exibo o Fishman para ver como é que ele ficou depois da porrada. Vamos ver se ficou tudo legal. Então vamos lá. Legal. Criei meu herói, a energia dele é lacrada em 30, começa sempre em 30 e ele está vivo. O monstro tem energia 15 e também está vivo. Aí começou o jogo, você acertou o monstro, o seu dano foi 7. O monstro ficou com energia de 8. Legal, funcionou, o herói também está conseguindo bater no monstro. Então agora vamos fazer a outra parte aqui do nosso jogo, que é o seguinte, vamos fazer o herói disputar até a morte com quantos monstros ele conseguir. Tá bom? Então, legal. Vamos fazer o seguinte aqui. Ó. Então, vou verificar aqui. Ó. While, sempre while. Enquanto Odin estiver vivo, então, está vivo? Então, eu fico verificando. Enquanto ele está vivo, cria um monstro, briga com o monstro até acabar. Verifico de novo. Continua vivo, cria outro monstro, briga com o monstro até acabar. Está vivo de novo e a gente vai nessa brincadeira enquanto der. Entendeu? Legal, fácil e bonito. Se Odin está vivo, aí sim eu vou criar o monstrengo aqui. Criei o monstro. Aí sim eu inspeciono o monstro. Deixa eu descer aqui que é mais fácil e legal. Então, logo que começar o jogo eu crio o Odin, nosso herói, exibo o Odin. Isso aqui também não vai estar aqui. E aí verifico, né? O Odin está vivo? Tá, começou o jogo agora. Cria um Fishman, exibe esse Fishman e vou fazer uma segunda verificação. Enquanto, mais um while dentro de um while. Enquanto o Fishman estiver vivo, bate nele. Ou vamos para a treta aí, os dois. Enquanto o Fishman estiver vivo, vamos pro pau. Primeiro quem bate, poderia sortear isso também. Muitas vezes em jogo, o primeiro que vai bater aí, ele é sorteado também. Aqui não, o Odin ele vai ter mais uma vantagem aqui. O Odin vai começar batendo. Ponto. Odin ponto bater. Agora sim, a gente usa o bater. E o Odin vai bater em quem? Ele vai bater no Fishman. Então o Odin bate no Fishman. E eu quero exibir aqui agora. Depois que ele bate, eu exibo. A energia do Fishman e vai ser o quê? Vai ser o Fishman.energia. Mas eu só exibo isso se o Fishman estiver vivo ainda. If, porque se ele já morreu, eu não quero exibir o número da energia dele, eu já quero falar que ele está morto. Então, está vivo. Então, o Odin bate. Eu só vou exibir a energia do monstro se ele ainda estiver vivo. Tá bom? Se ele não estiver vivo, eu não exibo. Vamos pensar agora, depois que eu bati e exibir, eu verifico de novo. Se o Fishman está vivo, né, ele apanhou, exibi. Se ele estiver vivo, agora está na vez dele bater. Por isso que eu tenho que verificar se ele está vivo, que caso ele morreu, ele não vai bater no Odin. Tá? Então eu dou um Fishman.bater em quem? Agora o alvo que vai entrar aqui, que era o alvo que a gente brincou aqui dentro, o alvo que vai entrar é o próprio Odin, ele que vai apanhar. Vamos parar um pouquinho aqui para a gente explicar uma coisa. Você está vendo que aqui eu estou chamando de Odin. Quem entra aqui é o nosso objeto Odin. Né? O nosso herói é um objeto Odin. Ele entra aqui e quando eu chamar esta função aqui dentro da classe Fishman bater,
ela entra aqui com qualquer nome. Quando a gente chama dessa forma, esse objeto, essa variável que está entrando aqui, ela vai entrar no lugar desta aqui. Então, a partir do momento que eu estou dentro, eu não trabalho mais com a palavra Odin. Eu poderia ter chamado aqui de Odin e poderia ter duplicado aqui Odin, Odin. Você fala, mas por que você não fez isso? Por que você trocou o nome? Para complicar a gente? Não, porque o herói, aqui não, né? O Odin, o herói não ia bater no Odin mesmo, né? Mas o monstro ia bater no, ele pode bater em qualquer alvo. Então não vou dar um nome aqui, o monstro, não vou pôr o nome Odin, porque amanhã ele pode estar batendo na Alice, ou pode estar batendo no Noah, ou em quem quer que seja, entendeu? Então aqui é genérico, é um alvo. Eu não sei quem é o alvo, pode entrar qualquer alvo aqui. A partir do momento que ele entrou, eu faço tudo isso com ele. E quem vai sofrer esse dano aqui é o nosso Odin, que foi ele que foi inserido, esse Odin que foi inserido aqui dentro e sofreu todas essas consequências aqui. Entenderam? Não é tão difícil de entender, mas muitas vezes causa um pouquinho de dúvida, né? Por que você chamou com uma variável aqui e lá está chamando de outra? Porque lá é genérico. O nome que eu colocar aqui, que no caso tem que ser esse nome que eu instanciei e criei aqui, ele vai entrar aqui e vai receber aqui. Eu podia ter chamado aqui de A, contanto que eu chamasse todo mundo alvo aqui de A, ia dar tudo certo também. Mas sempre bom colocar um nome bem explicativo, autoexplicativo, tá bom? Então o Fishman bateu no Jin. Eu vou fazer da mesma forma aqui. Eu vou exibir aqui. Vou dar um. Deixa eu ver aqui. Vou dar um print. E vou dizer aqui, ó. Em vez de sua energia, a energia do Fishman vai ser sua energia é. E chamo aqui Odin.energia. Aqui eu não vou verificar se ele está vivo, não. Porque ele já bateu, então não preciso verificar. Aqui eu verifico de novo se ele está vivo, porque caso na primeira cacetada aqui ele tenha morrido, eu não quero que execute. Tá? Então por isso que aqui eu verifiquei. Aqui como o Odin já bateu, ele só tem a apanhar aqui e ficar quietinho. Então sua energia é Odin energia. Aqui para ficar legal, eu vou dar um putz e vou pular uma linha de um jeito meio diferente aqui, mas legal para a gente saber que existem várias maneiras de se pular uma linha. Ao invés de dar o barra N, eu simplesmente vou dar um putz, vou imprimir uma linha em branco, tá? Só para a gente fazer uma diferenciação e vocês verem que existe mais de uma forma. Ou seja, isso aqui vai ficar acontecendo indefinidamente. Enquanto o Odin estiver vivo, eu crio um monstro. Enquanto este monstro estiver vivo, eles brigam, até esse monstro morrer. Esse monstro morrendo, a gente sai fora desse looping. Então vai ficar brigando aqui enquanto esse monstro estiver vivo. O monstro morreu? O monstro não está mais vivo? Ele perguntou aqui, o Fishman está vivo? Não, ele não executa mais este bloco aqui, este while que está sendo fechado aqui. Ele sai dele, bate aqui no end e volta para esse segundo while. Então vai ser um looping dentro de outro looping. Faz várias vezes aqui, matou o bicho, volta para o looping principal, cria outro monstro, briga várias vezes e vai, até uma hora que o Odin não vai aguentar a cacetada e vai morrer. A hora que ele morrer, eu vou exibir. Putz. Podia ser, eu vou colocar Odin está morto. Podia ser você está morto também, né? Odin está morto e vou imprimir aqui, ó. Putz, agora eu vou ser com aspas duplas. Pode ver que eu sempre uso muita variação entre aspas duplas ou aspas simples. Ah, por que você não faz só com aspas duplas? Porque não teria problema nenhum eu fazer com aspas duplas aqui. Por questão de performance, é mais performático quando eu não vou colocar nenhuma variável aqui dentro, colocar com aspas simples, porque toda vez que eu coloco aspas duplas, o Ruby fala, opa, peraí, deixa eu ler com calma essa frase, que pode ser que tenha alguma coisa que eu tenho que interpretar e... Acho que isso se chama, como é que é? Acho que é interpolar, esqueci a palavra exata, mas vocês entenderam, ele vai ter que parar e ler com calma para ver se não tem nenhuma variável que ele precisa interpretar ou algum caractere especial de escape que ele precisa interpretar. Então eu meio por padrão faço isso. Vou precisar usar algum caractere especial, alguma variável, dupla. Não vou precisar, simples. Tá? Padrão meu, que a única coisa que você não pode é, num caso desse que você precise usar algum caractere especial, usar dupla. Simples, perdão. Usou simples aqui, ele vai imprimir duas vezes esse barra N, usou simples aqui, ele vai imprimir exatamente essa frase do jeito que tá, tá bom? Então, depois que eu coloquei aqui, eu vou dizer aqui, ó, você matou e coloco aqui o Odin
ponto, como é que chamava mesmo? Número de mortos. Então, eu acho que agora está terminado, né? Vamos dar só uma recapitulada final aqui. O monstro estava legal, o herói, criei tudo que precisava, não, não iniciei certo não, aqui, ó, já ia cometer um erro aqui, ó. Aqui eu não atribuí como self, ou seja, essa variável número de mortos, ela não ia ser atribuída ao herói. Ia ficar simplesmente uma variável número de mortos qualquer, atribuiu a zero, saiu dessa função, desse método aqui, acabou essa variável. Quando eu aqui embaixo, aqui ó, quando aqui embaixo eu tentasse atribuir somar um valor a este self número de mortos, ele não ia conseguir, porque não existia até então self número de mortos, ele não tinha valor nenhum. Ele não ia conseguir somar um a nada. Aqui não tinha valor, eu preciso dizer que ele é zero, e aí sim eu consigo atribuir um valor. Então aqui uma correção, quem vocês assistindo de repente perceberam e eu não percebi, mas legal que a gente deu para consertar aqui. Aqui, até aqui estava certo. Verificou se o Odin está vivo, o Odin estando vivo, cria um monstro, briga com o monstro, até o monstro morrer. Mas e se o Odin morrer no meio da batalha? A gente precisa fazer essa verificação também, senão o Odin, ele só verifica que se o Odin está vivo aqui fora, dentro desse looping ele vai ficar brigando mesmo o Odin morto. Então tem mais algo a corrigir aqui. Eu só vou continuar brigando se o Fishman estiver vivo e o Odin também tem que estar vivo. Quando um não quer, dois não briga. Para estar brigando aqui, a briga existir, os dois têm que estar vivos, né? Então agora sim, ele vai ficar brigando enquanto os dois estiver vivo. A hora que o monstro morrer, aí sim ele sai e volta para cá. O Odin está morto, é a hora que acabou tudo, o Odin realmente morreu. Ele vem aqui, exibe: o Odin está morto, você matou o número de mortos. E vamos colocar um aqui para ficar bonitinho, né? Monstros, você matou X monstros. Espero que tudo esteja certo, se não tiver a gente debuga tudo junto aqui, ó. Vou fazer o seguinte, deixa eu abrir até uma nova aba, porque a gente consegue executar aqui e volta desde o comecinho. Aqui vamos lá, desde o comecinho. Então beleza, criou o Odin, criou um monstro, energia 15, monstrinho forte, você acertou o monstro, seu dano foi 6, a energia do monstro do Fishman ficou 9. O dano do monstro foi 0, errou, minha energia continuou com 30. Você acertou o monstro, seu dano foi 5, a energia do monstro foi para 4. O dano do monstro foi 1, tirou só umzinho de mim, fiquei com 29. Você acertou o monstro, seu dano foi 4. Como a energia do monstro estava a 4, tirei o que precisava, o monstro está morto, pulou uma linha como a gente queria, criou um novo monstro, nova treta. Se mostrar mais fraquinho, matei ele rápido. Bom, eu não vou ler todas, mas matou aqui, ó. Quanto mais linha, a gente sabe que o monstro era mais forte ou o meu dano foi menor. Aqui matou mais rápido e foi. Vamos debugar o último de todos aqui para ver o que aconteceu. Você acertou o monstro. A gente criou um monstrinho fraquinho, 6. Você acertou o monstro, o seu dano foi 4. A energia do Fishman é 2, né? 6 menos 4, 2. O dano do monstro foi 2. Minha energia foi para 0. Porque minha energia estava 2 aqui. Esse aqui só tinha deixado uma raspinha aqui. Sua energia foi 0. O Odin está morto. Você matou 13 monstros. Bacana, funcionou. Legal, vamos executar mais uma vez aí. Consegui matar, vamos ver aqui 8. Consegui matar 11. Matei 8, matei 10, matei 10, matei 10 e 8. Só 8 e 10 e 11 e 16. Ou matei bastante, 10. Bacana, tá funcionando. Eu espero que vocês tenham conseguido entender. Tá? A lógica aí, eu acho que foi bem explicado. Esse vídeo foi bem demorado e espero que vocês tenham paciência de ter assistido até o final e que tenham entendido bastante. Com sorte aí, vamos ver se a gente consegue gravar um novo vídeo, se eu consigo gravar mais um vídeo, dando continuidade a esse, de repente fazendo aquilo que eu falei, de criar uma classe pai para essas duas e tirar essa duplicação de código que a gente fez aqui e até outras duplicações aqui também, deixar algo mais enxuto, mais bacana com relação à orientação a objetos e de repente até estender esse programa aqui e fazer ele mais bacaninha, a gente pode dar armas para o guerreiro aí lutar e enfim. Espero que vocês tenham gostado. É isso aí, um abraço e até mais.